Primeiro, diga amém. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Repita comigo: onde está? Repita comigo: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Rei dos Judeus. Versículo 3: E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Quantos querem glorificar a Deus por essa palavra? Sente-se glorificando ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus queridos, eu tenho alguns minutos aqui para tentar explanar aquilo que Deus colocar ao meu coração, e prometo sem sombra de dúvida que serei breve, mas eu queria que você prestasse atenção, porque eu tenho algo de Deus para compartilhar com a igreja. O texto que nós acabamos de fazer menção está contido no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Haja vista que o livro de Mateus é um livro bem detalhado, porque aqui se inicia o evangelho de Jesus. Temos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que a gente precisa aqui retroceder algum capítulo, que no caso é o capítulo de número 1, para entender o capítulo de número 2. E quando nós olhamos para o capítulo de número 1 do livro de Mateus, a gente percebe aqui que há grandes lições que precisam ser faladas e também aplicadas para as nossas vidas. A gente precisa entender com qual objetivo é que Mateus escreve esse livro, tendo em vista que ele apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus. E como nós conhecemos, ele é rei dos reis. Ele não é um rei, ele é o rei dos reis. Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, já João apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem da perfeição. E Mateus, para provar que Jesus ele era rei, ele descreve a sua genealogia. Para provar que Jesus ele era rei, ele escreve o capítulo 1 falando a respeito da sua genealogia. Marcos, para provar que Jesus ele era servo, ele não escreve genealogia, porque servo não tem genealogia. Rei é diferente. Rei tem a sua genealogia. Tem que saber de onde que surgiu, tem que saber de onde que veio, tem que saber de onde que começou, tem que saber de onde começou e terminou. Só que observe aqui o capítulo de número 1, que é o capítulo que eu quero explanar aqui por alguns minutos. Nós temos no capítulo de número 1 a genealogia de Jesus. Eu não sei se os irmãos já leram ela por completo, mas a gente encontra aqui nome diversificado, nome de mulheres, nome de homens, homens que deixaram o seu legado, homens que fizeram a sua história, homens que foram totalmente discrepantes, diferentes. Nós também temos o nome de mulheres que deixaram o seu legado, mas todavia deixaram legados ruins, maléficos, que não cooperaram para o desenvolvimento ou o crescimento da sua história. Ou seja, quando nós olhamos para o capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus, nós vemos na genealogia nome de pessoas importantes, nós vemos na genealogia o nome de pessoas ruins, e nós vemos na genealogia o nome de pessoas de má fama. 3 classes de pessoas, 3 tipos de pessoas. É claro que havia mais pessoas aqui, mas eu quero destacar essas 3 classes. Agora observe uma coisa. Na genealogia de Jesus, capítulo 1, nós temos o nome aqui de pelo menos 5 mulheres. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Entre elas está Batseba, está Ruth, está Raabe. Só que na cultura judaica, 3 nomes não poderiam existir dentro de uma genealogia. Quantos nomes? 3 nomes não poderiam ser mencionados em uma genealogia. Qual é o primeiro nome?
nome de mulheres. Segundo nome, nome de gentios. Terceiro nome, nome de homens ou pessoas indignas. Mas por incrível que pareça, dentro da genealogia de Jesus, nós encontramos aqui as 3 classes de pessoas com essas personalidades e com essas características. E Jesus era judeu, e na sua cultura não permitia que a sua genealogia mencionasse esses 3 tipos de pessoas, mas todavia foram mencionados. Agora vamos observar aqui coisas mais profundas. Nós encontramos na genealogia de Jesus pessoas cujas marcas reprováveis. Temos, por exemplo, aqui Judá, que coabitou com seu sogro e gerou ambos filhos, só que algo totalmente inaceitável, algo totalmente reprovável diante do Senhor. A mulher que coabita com seu sogro e ambos geram filhos é inaceitável. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós encontramos pessoas cujas vidas há marcas de mentira. Nós temos aqui Abraão, que quando desceu para o Egito mentiu para os egípcios, dizendo que Sara não era a sua mulher, mas que todavia ela era a sua irmã. Com medo de perder ela e de ser morto, ele mente, ofuscando e mentindo, escondendo a sua origem ou a origem do seu relacionamento. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós encontramos aqui homens cuja vidas há marcas de violência. Nós podemos destacar Davi aqui, que ocasionou a morte de um dos seus soldados, que ele era chamado de Urias. Urias era casado com Batseba, mas Davi ocasionou toda uma situação, todo um cenário para fazer com que ele fosse morto, colocando ele na frente do exército no campo de batalha. E assim aconteceu. Ele foi para a guerra, ficou na frente, e normalmente quem fica pela frente corre o risco de ser morto, corre o risco de morrer na batalha. Urias morreu, tudo isso ocasionado por Davi. Nós encontramos também na genealogia de Jesus homens cujas vidas há marcas de idolatria. Por exemplo, nós temos Salomão, que apesar de ser um grande sábio, um cara totalmente inteligente em relação ao seu conhecimento, à sua sabedoria, alguém que quando Deus falou, o que tu quer, Salomão? Ele disse, eu não quero fazenda, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para eu conduzir o meu reinado. Salomão, apesar de ser um grande homem e ter deixado o seu legado, ele foi um idólatra. Então nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós percebemos que há vários tipos de pessoas. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e percebemos que há pessoas diferentes, com personificação diferente, com qualidade diferente e com característica diferente. Só que a pergunta que não quer calar é: o que esses nomes estão fazendo dentro da genealogia de Jesus? Porque a sua cultura proíbe que esses nomes fossem mencionados. O que esses nomes estão fazendo dentro da genealogia de alguém que é tido como homem santo, o homem perfeito, alguém totalmente irrepreensível, alguém que veio para salvar a humanidade, cumprindo aquilo que está escrito em João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente olha para a genealogia de Jesus e percebemos que tem pessoas que praticaram a mentira. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e percebemos que existem pessoas que praticaram a idolatria. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e percebemos que há pessoas que praticaram mentiras. Nós olhamos para a genealogia do Messias, o Salvador, e percebemos que há pessoas que cometeram pecados gravíssimos diante da presença do Senhor. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e percebemos pessoas que se prostituíram, venderam o seu corpo
fazeram coisas erradas. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós encontramos pessoas totalmente erradas pela sociedade. Foi aí que eu comecei a entender o porquê que Deus escolhe os errados da sociedade. E eu não sei quem vai pegar essa palavra aqui. Foi lendo a genealogia de Jesus que eu comecei a entender porquê que Ele escolhe os errados da sociedade. Porquê que Ele escolhe as pessoas de má fama. Porquê que Ele escolhe as pessoas que não têm projeto de vida, as pessoas que não têm qualidade de vida, as pessoas que não têm perspectiva de crescimento, a pessoa que não tem perspectiva de se tornar um cristão. É aí que eu entendi por que Deus escolhe o prostituto. Foi aí que eu entendi por que Deus escolhe o viciado. Foi aí que eu entendi por que Deus escolhe o alcoólatra. Foi lendo a genealogia de Jesus que eu descobri por que Ele escolhe as pessoas erradas da sociedade. Foi lendo a genealogia de Jesus que eu descobri por que Ele escolhe os alcoólatras, os drogados, os traficantes, os viciados, os maus vistos pela sociedade. Pregador, tem como explicar isso? Não tem. Mas se tem uma palavra que pode definir tão bem isso, essa palavra chama-se graça. Pouca gente pegou, por isso não deu glória. Se tem uma palavra que pode definir tão bem isso, essa palavra chama-se graça. Eu estou me referindo à graça que livrou Manassés quando ele estava no cativeiro. Eu estou me referindo à graça que livrou o povo quando estava sofrendo sob a opressão de Faraó. Eu estou me referindo à graça que livrou Jeremias do calabouço, de um poço. Eu estou me referindo que livrou José quando estava no Egito e colocou ele em cima de um trono para se tornar governador. Eu estou me referindo à graça que te trouxe para esse culto. Mudou a tua história, mudou a tua vida, mudou o teu ministério, o teu casamento. E pega isso aqui, pega se quiser. Lúcifer foi jogado do céu por causa da rebeldia, mas nós subiremos pela graça. Receba a graça de Deus que te alcança aqui nesse culto agora. Receba a graça que te alcança aqui nesse ambiente aqui agora. Era para você estar no baile funk, era para você estar no tráfico, era para você estar fazendo coisa errada, mas a graça te alcançou. Quem foi alcançado pela graça, você canta porque a graça te alcançou. Você toca porque a graça te alcançou. Você tem livre arbítrio para abrir a boca e ministrar a palavra por causa da graça. O teu casamento está de pé por causa da graça. O teu filho está de pé por causa da graça. Aquele casamento que era para estar acabado está de pé por causa da graça. Então levanta a mão nesse culto e diga: obrigado, Deus, por causa da tua graça. Foi a graça de Jesus que nos alcançou. Foi a graça. Paulo diz: o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Só que ele não diz somente isso. Ele diz: a tua graça me basta. Capítulo 2 do livro de Mateus, nós encontramos aqui o nascimento de Jesus. Jesus havia nascido e alguns magos do Oriente foram atrás de Jesus. Alguns magos do Oriente foram procurar Jesus. Quando eles chegaram na cidade que Jesus estava, eles perguntaram: aonde está aquele que é recém-nascido rei dos judeus? Eles não chegam falando aonde é que está aquele que é nascido, aonde está o judeu chamado Cristo. Não, ele especifica a sua fala dizendo: aonde está aquele que é recém-nascido rei dos judeus. A primeira coisa que eles estão dizendo: o rapaz que acabou de nascer não é qualquer um. Ele tem origem, ele é rei dos judeus. Agora escute isso aqui. Quando Herodes ouviu, porque o rei da época era Herodes, ele ficou conturbado, ele ficou preocupado. Sabe por quê? Porque ele pensava que Jesus, como rei, viria para tomar o seu trono. Ele acreditou que Jesus, como rei, viria para tomar a sua posição.
Ele pensou que Jesus, como rei, ele viria para tomar o seu reinado. E na verdade Jesus só veio cumprir a sua missão, o seu projeto que fora dado pelo seu próprio Pai. Qual é? Buscar e salvar aqueles simples, mas ele é rei. Ele não veio para tomar o lugar de Herodes, mas ele é rei. E eu finalizo aqui. Sabe o que é interessante? Escute isso aqui. Jesus foi o único rei de toda a história que não foi tratado como rei. Tem cabimento? Jesus foi o único rei de toda a história que não foi tratado como rei. Ele merecia, mas não foi tratado. Ele era digno, mas não foi tratado. Ele não recebeu uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele não nasceu em um berço de ouro, ele nasceu dentro de uma manjedoura. Ele não nasceu em um palácio, ele nasceu em uma cidade tão simples e humilde. Ele nasceu em uma casinha de barro, aonde só tinha um cômodo entre 4 paredes. Jesus, quando ele palmilhou sobre a terra, ele não montou em cima de um cavalo branco. Sabe qual foi o animal que ele montou? Em cima de um jumentinho. Mas libere a sua mão por gentileza. Quando ele esteve aqui, ele montou em cima de um jumentinho. Mas quando ele vier buscar a igreja, ele virá montado em cima de um cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, verso 4. João vê o céu aberto e vê um cavalo vermelho. Em cima do cavalo vermelho estava um cavaleiro, que foi dado o poder para ele tirar a paz da terra e fazer com que os homens entrassem em conflito. Mas em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 11, ele vê o céu aberto, vê um cavalo branco, e em cima do cavalo branco estava um cavaleiro. E sabe como ele se chama? Justo. 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 Os seus olhos eram como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama-se Verbo. 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 Sabe de quem eu estou me referindo? Ao rei. Ao rei. Ao rei dos reis. Eu não estou me referindo a Davi, conhecido como o maior rei de Israel. Eu não estou me referindo a Salomão, conhecido como o rei mais sábio de toda a história. Eu estou me referindo àquele que é conhecido como rei. Rei. Eu não estou me referindo a Michael Jackson, que é conhecido como rei do pop. Eu não estou me referindo a Bob Marley, que é conhecido como rei do reggae. Eu estou me referindo àquele que é rei. 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 Levanta a sua mão por gentileza, porque o rei estará aqui nesse lugar. E tem mais. Todos aqueles que foram antes de Jesus nasceram e foram ungidos para ser rei. Sabe qual que é a diferença? Meu Jesus não precisou receber unção sobre a cabeça para ser chamado de rei. Ele não precisou ser levado em um trono para ser conhecido como rei. Antes do menino nascer, alguém olhou e dizer: aonde é que está aquele que é conhecido rei dos judeus? A diferença é que aqueles que foram antes de Jesus nasceram, receberam unção para ser rei. Jesus já nasceu sendo rei. Ele já nasceu para governar. Porque existe diferença daqueles que nascem para ser e daqueles que nascem sendo. Fiquem de pé nesse culto. Eu não vou prolongar, porque eu sei que tem pessoas que ainda não precisam ministrar o seu coração. Mas feche os seus olhos nesse culto. Feche os seus olhos. Porque o Rei dos Reis breve virá buscar a sua noiva.
breve virá buscar o seu povo. Coloca a mão no seu coração e começa a orar, porque nós não ficaremos aqui, nós seremos arrebatados pelo Rei dos Reis, nós seremos levados por aquele que é chamado Rei dos Reis. Eu quero orar com você nesse culto. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada. Faço minhas mesmas palavras de João Batista. Importa que o Senhor cresça e que nós desapareça. Nós somos um canal, Pai. A tua palavra é uma semente que é lançada em terra, meu Pai, independente se ela é fértil ou seca, mas com o tempo ela produz, meu Pai, os seus frutos. Que a palavra que foi semeada, meu Pai, ela possa dar frutos, ela possa crescer, ela possa desenvolver. E que não seja, meu Pai, somente mais uma semente no meio de muitas, mas que seja uma árvore plantada. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cresça nesse culto, que eu desapareça, que a tua glória se manifeste, meu Pai. Meu Deus, não deixa que antes do acabar desse culto a tua presença saia desse ambiente, meu Pai, mas quando acabar que ela permaneça aqui por muitos e muitos anos. Deus, a nossa palavra que define isso é gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Meu Pai, a manifestação do teu Espírito, meu Pai, nós entendemos que não está no pulo, no grito, mas na nossa